Mas hoje nós vamos continuar aqui em Teologia do Novo Testamento, página 35 da apostila, Lei e Graça. Gente, nós estamos vendo aquela panorâmica das principais doutrinas do Novo Testamento, tá? Por que panorâmica? Porque a proposta desse nível é o fundamental. Embora eu suspeite que o que é fundamental para nós já esteja sendo bem avançado para outros, mas, como diz o ditado, outros lábios que te louvem, né? Então, mas enfim. Então aqui eu não estou muito preocupado, a professora Ellen também não estava quando escreveu esse material, por orientação minha, nós não estamos muito preocupados em aprofundar essas coisas com você, só em dar uma panorâmica, uma pincelada, porque depois sim, no nível intermediário, na matéria de teologia sistemática, aí esse troço aqui vai ser aprofundado e bem aprofundado, tá? Até mesmo se eu fosse aprofundar aqui, essa matéria aí ia vários e vários meses, né? E não é a nossa proposta com isso, tá? Então é apenas uma panorâmica, irmão de Sante, das principais doutrinas aí do Novo Testamento. E eu quero também incentivar vocês a pesquisarem, a irem atrás, né? E também podem me fazer perguntas, tá? Então hoje nós vamos trabalhar um tema que é muito pertinente aqui à nossa geração, que é a lei e a graça. Por que eu digo que ele é muito pertinente, muito atual? Porque não faz aí um ano atrás, nós começamos a ver um debate, né? A ver ressurgir em meio a alguns ramos da igreja, esse debate novamente entre a questão da lei e da graça, né? Nós vimos surgir aí coisas esquisitas como a teologia da hipergraça, ou graça pura, ou graça plena, é tudo nome diferente para a mesma heresia, né? E eu me lembro até que eu tive que escrever algumas coisas no sentido de defesa, no sentido de esclarecimento para algumas pessoas, até que na época congregaram aqui comigo e vieram desses redutos, vieram desses arraiais, né? Com muita dúvida na cabeça, né? Tem uma igreja aqui em Paranaguá que praticamente se acabou por causa dessa história aí da tal da teologia da hipergraça. Tem um outro pastor amigo nosso que foi parar em São Paulo, depois foi parar aqui em Curitiba e também até hoje ele enfrenta muitas dificuldades no ministério, né? Porque embarcou nessa teologia aí da hipergraça, com aquele tal de príncipe, né? Os pregadores aí lá do Oriente, que começou com essa onda lá em Singapura, né? E isso veio aí, varreu a Europa, América do Norte, veio descendo e apareceu aqui na América do Sul, tá? Muito bem. Então, lei e graça, né? Começamos com Martinho Lutero. Martinho Lutero diz o seguinte: a lei é a vontade de Deus que se manifesta na lei natural, conhecida por todos, nas instituições civis, tais como o Estado e a família, que expressam essa lei natural e na declaração positiva da vontade de Deus na sua revelação. Então Lutero enxerga na lei natural, na lei civil, na Constituição, né, dos países, né? Lutero enxerga nessa lei também lei de Deus, tá? E Lutero vai dizer aqui o seguinte:
Então, que tanto na lei revelada a Israel e a igreja, nas Sagradas Escrituras, ali é lei de Deus, mas também na lei das nações, como por exemplo, Declaração de Independência Americana, Constituição Americana, Constituição Brasileira, enfim, né? Ele enxergava no seu tempo, né? Nesses documentos que regiam o funcionamento dos reinos, né? Lutero enxergava nessa época também, nisso aí ele via também lei de Deus, tá? Isso não deixa de ter um fundo de verdade, né? Por exemplo, nós sabemos que a Constituição Americana, toda ela, ou a maior parte dela, é baseada na Bíblia, né? Mas aí o Lutero vai trabalhando dizendo assim que a lei ela tem duas funções básicas, né? Como lei civil, ela refreia os ímpios e proporciona a ordem necessária tanto para a vida social quanto para a proclamação do Evangelho. Então Lutero diz assim: para que a igreja exista e seja uma das esferas da sociedade, e para que o Evangelho seja proclamado através da igreja, é importante e necessária a lei civil dos países, das nações. Por quê? Porque ela vai refrear o ímpio e assegurar a ordem social. Pelo menos em teoria ela vai fazer isso, né? E Lutero mostra que uma outra dimensão da lei é a lei teológica, vamos assim dizer. E qual a função da lei na sua esfera teológica, pessoal? Ela vai revelar, ela vai tirar o véu, ela vai desvendar, ela vai esclarecer ao ser humano o tamanho, né, o peso, a enormidade do seu pecado. Então, para que serve a lei, né? Na esfera civil, refrear o ímpio, proporcionar ordem, para que a vida social ocorra sem demais transtornos, o Evangelho seja pela igreja pregado. Na esfera, no âmbito, no aspecto teológico, revelar aos homens o tamanho, a dimensão do seu pecado. Você percebe que em nenhum momento aqui a lei é vista como algo capaz de proporcionar salvação, embora ela seja uma ferramenta essencial para se chegar ao estado de salvação. Porque se eu não sou conscientizado do tamanho do meu pecado, se eu não sou conscientizado da minha incapacidade de resolver a situação do pecado por mim mesmo, mas sim que eu preciso de Deus para, através da sua graça, mediante o meu arrependimento, eu ser salvo, e é a lei que me encaminha para isso. Então essa é a função e o papel da lei, ok? Bem entendido aqui, essa introdução, né? Estão me olhando assim com umas caras sérias, ou estão entendendo tudo ou não estão entendendo nada, né? Entendeu, Cristina? Beleza? Muito bem. Oi? Tá bom. Então, a definição de lei, mais teologicamente falando, pessoal, o que nos interessa aqui, né? Então o Lutero, com essa definição de lei no aspecto teológico, ele está querendo o quê? Ele está querendo que a gente compreenda o principal objetivo da lei de Deus. Qual é o objetivo principal da lei de Deus, gente? É mostrar, sublinhe isso na apostila, é mostrar nossa insuficiência para sermos salvos. Amém? Só isso. Ela nos mostra o quanto nós somos pecadores. Amém? Então a lei faz uma exigência,
né? Para alguém estar na presença de Deus. Porém, essa exigência não pode ser cumprida por ninguém. Consequentemente, todos nós então somos insuficientes e precisamos da suficiência de um Salvador, de um Redentor, de um intermediário entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Olha essa frase de Lutero ali que eu botei no slide. Se quiser, copie. Isso não está na apostila. A graça é uma qualidade que dá ao homem a força de executar as exigências da lei. Eu penso até que você deve mesmo copiar essa frase, porque aqui nós temos uma definição de graça. Do que nós estamos falando? Lei e graça, né? Então olha ali, a graça é uma qualidade que dá ao homem a força de executar as exigências da lei, né? O irmãozinho perguntou lá para você na célula, né? O que é graça? O irmão de Sante vai dizer, isso é fácil. Graça é a qualidade de Deus ao homem para que ele execute as exigências da lei. Aí o irmãozinho pergunta, mas o que é lei? Aí o irmão responde, lei, teologicamente falando, né, são as exigências que mostram o quanto nós somos pecadores. Amém? Posso ir adiante? Bem entendido? Sublinha isso aí na tua apostila, ó. A lei nunca foi dada por Deus para nos salvar. Esse nunca foi o objetivo da lei. Amém? Página 35. Como dito, a lei nos traz a convicção de que somos pecadores. Se não existisse a lei, jamais entenderíamos quão pecadores somos. Amém? Página 35, Lei e Graça. Amém, queridos? Então, aí você diz assim, mas então como é que as pessoas do Antigo Testamento se salvavam? Se não tinha a graça? Aí eu te respondo assim: em primeiro lugar, quem disse para você que não tem a graça no Antigo Testamento? A graça não é uma exclusividade, irmãos, do Novo Testamento. A graça é graça de Deus, e Deus é Deus do Antigo e Novo Testamento. E a graça aparece no Antigo Testamento, na verdade, muito antes do que a lei. Por exemplo, lá no proto-evangelho, em Gênesis capítulo 3, quando Deus fala a Adão e Eva, após terem pecado, que um dia viria um intermediário, que seria o fruto do ventre da mulher, um intermediário entre Deus e os homens, que pisaria a cabeça da serpente, né? E esta lhe feriria o calcanhar. Ali já era um anúncio da graça de Deus. Deus não faz nenhuma exigência para eles ali, simplesmente faz uma promessa para eles confiarem na promessa, e a partir da confiança ou da fé deles nessa promessa, eles seriam salvos. Como é que chama isso? Graça. Não, hipergraça não. Não, hipergraça é uma heresia. Graça. Amém? Isso chama graça. Hipergraça é uma distorção teológica que diz que a lei e o Antigo Testamento não têm relevância nenhuma para a igreja nos dias de hoje. Isso é uma heresia.
Né? Porque Jesus disse que ele não veio abolir, Mas cumprir. Isso. Aí você vai dizer, tá, mas como é que eles eram salvos no Antigo Testamento? Do mesmo jeito que você é salvo, pela fé. Você vai dizer, como assim? Deixa eu te explicar. A diferença é só cronológica. Adão e Eva foram salvos pela fé? Foram. Abraão, Isaac e Jacó foram salvos pela fé? Foram. O que está pegando? Não, eu pedi para que eles só desligar o altar, né? Tá. Jó foi salvo pela fé? Foi. Como que eles foram salvos? Tá? Pessoas que praticavam a lei, tá? Sumo sacerdote lá do período do rei Davi foi salvo pela fé? Foi. Profeta Samuel foi salvo pela fé? Foi. Como que eles foram salvos? Praticando a lei. Eles foram salvos da seguinte forma: toda vez que eles praticavam a lei, toda vez que eles ofereciam um sacrifício, toda vez que eles cumpriam uma prescrição, toda vez que eles celebravam uma festa, eles entendiam que aquilo ali nada mais era do que uma sinalização para o Salvador, o Messias que viria. Então eu ia no templo ou no tabernáculo, apresentava o meu sacrifício para ter o meu pecado perdoado, sim, mas não era o pecado, não era o sacrifício em si que perdoava o meu pecado, mas o que perdoava o meu pecado era aquele para o qual o sacrifício apontava. Eu ia no tabernáculo, ia no templo, apresentava um animal em sacrifício ou vários outros tipos de oferta que a lei mosaica prescrevia. Não era a oferta ou sacrifício em si que perdoava o meu pecado, mas sim aquele para o qual o sacrifício apontava, que é o Messias. Então eles são salvos pela fé, mas a fé com uma expectativa vindoura, futura, o Messias que virá, que está aqui representado nesse animal que eu ofereço em holocausto, nesse sangue que é derramado, nesse vinho que é derramado, nessa comida que é queimada. Então, em última análise, eu sou salvo pela fé. Por quê? Porque apesar de estar cumprindo prescrição da lei, eu estou cumprindo pela fé. Hoje nós somos salvos pela fé, mas a fé em quem? No Messias? Sim, mas o Messias que já veio. Então eles olhavam para frente pela fé e eram salvos, no meio de todo um sistema ritual. Nós olhamos para trás pela fé e somos salvos, no meio também de um sistema, porque é aí que está o grande erro de muitos. Eles não entendem que a graça, apesar de ser graça, o Novo Testamento tem um sistema. O Novo Testamento tem lei. Que lei? O Sermão do Monte. O Novo Testamento tem sistema. Que sistema? Os sacramentos da igreja, batismo e ceia. E aí ambos, eles que eram salvos pela fé olhando para frente, o Messias que viria, nós que somos salvos pela fé olhando para trás, o Messias que já veio, ambos os grupos olham para a eternidade, que será a consumação de todas as coisas. Entendeu? E esse é o conceito, nós vamos estudar isso no intermediário em teologia dogmática. Esse é o conceito do sacramento. O sacramento, ele é uma prática teológica da igreja que traz
em si um elemento de fé, um elemento salvífico. Ele aponta para algo, ele traz em si um conteúdo espiritual. Então a igreja cristã, seja ela católica, ortodoxa, protestante, evangélica, enfim, né? Toda ela tem sacramentos. É que nós não enfatizamos isso aqui, né? Mas nós também temos sacramentos. Quais são os nossos sacramentos? Que você participa todo mês: ceia, outro sacramento, batismo. Outro sacramento, embora isso não seja um sacramento obrigatório, mas que vocês todos estão acostumados, a unção com óleo e a oração da fé pelos enfermos. Isso aí na teologia chama sacramento, meu filho. Amém? Se preparem quando nós estudarmos sacramentos, vocês vão gostar, né? Mas por hora, tá? Vamos por partes, né? Então nós podemos usar como exemplo, vamos pegar as leis que regem o país, né? Se bem que ultimamente no Brasil não anda sendo um exemplo muito bom, mas tudo bem. Vamos pegar a Constituição, né? Imagine se essas leis não existissem, como seria? Roubar não seria errado, matar seria aceitável. O que aconteceria? Caos, né? Aqui no Brasil, se com Constituição já está um caos, imagine sem. Mas enfim, então lei de um modo geral, agora eu vou trazer o aspecto ético. Vocês estão entendendo o que eu estou fazendo aqui hoje, né? Eu estou pegando a lei e eu estou mostrando as várias facetas da lei. Então eu mostrei o aspecto civil, eu mostrei o aspecto teológico, agora aqui tem o aspecto ético, tá? Então lei, de um modo geral, eticamente falando, serve para nos dizer o que é certo e o que é errado. Então, se roubarmos, sabemos que estamos cometendo um crime, sim ou não? Sim. Mas por que nós sabemos que estamos cometendo um crime? Você roubou, foi preso, chegou lá na frente do delegado, ali na Pires Pardinho. Com base no que o delegado vai te enquadrar? Na lei penal. Agora, se não tivesse lei, ele podia te enquadrar ou te deter? Não. Seu carro é multado? Tomara que não, né? Mas é só uma hipótese. O meu foi uma vez, né? Nunca paguei uma coisa com tanta dó na vida do que aquela multa lá. Sabe o que é você pagar um negócio pensando, puxa, podia estar comprando um livro com isso. Na verdade, ia dar vários e vários. Não foi uma, Bem gordinha. Uma multa de 80 pila e eu paguei adiantado, caiu para 60. Mas quantos anos? Também não leva uns 2. 4. Então, mas enfim, né? Por que você pode ser multado se fizer uma bobagem no trânsito? Porque existe uma lei de trânsito. Então, o detalhe aqui que precisa ser entendido é que a lei não tem poder de fazer, por exemplo, com que o ladrão deixe de roubar. Bom se tivesse, né? O ladrão pode até ser preso e pagar pelo que fez, mas não há garantia de que ele não fará isso de novo. Eu gostei disso aqui, a professora Ellen é fera mesmo, né? Não é à toa que foi minha aluna. Olha onde ela foi buscar isso aqui para explicar para vocês. Você entendeu o paralelo? Olha aqui. Olha aqui, vou repetir. Página 35. Ó,
A lei não tem o poder de fazer, por exemplo, com que um ladrão deixe de roubar. O ladrão pode até ser preso e pagar pelo que fez, mas não há garantia de que ele não fará isso novamente. E se ele fizer novamente, o que vai estar lá de novo para prender ele? A lei. Agora você entende por que debaixo da lei, no Antigo Testamento, os sacrifícios tinham que ser continuamente repetidos. Porque a lei não era garantia de que alguém deixaria de pecar, assim como a lei penal no nosso país não é garantia de que alguém deixe de roubar ou de matar. Então a lei mosaica, a lei veterotestamentária tinha que ser continuamente, os sacrifícios, o ritual, as prescrições repetidos. Qual é? Aí por que agora na lei do Novo Testamento não precisa ficar repetindo o sacrifício de Cristo? Embora os católicos romanos digam que a missa é a repetição do sacrifício de Cristo, isso aí tem um conceito teológico lá do Antigo Testamento, mas nós sabemos que à luz do Novo Testamento isso não se sustenta. A Epístola aos Hebreus é clara, diz que o sacrifício de Cristo foi feito de uma vez para sempre, de uma vez por todas, Por que não precisa ser repetido ali o sacrifício de Cristo? Porque o sacrifício de Cristo ele é diferente da lei. Diferente no quê? Diferente no aspecto de que o pecador morre em Cristo e nasce de novo. A lei, ela te prende, te sentencia, você cumpre a pena, mas isso não é garantia que você vai sair uma nova pessoa lá de dentro da penitenciária. Agora, Cristo não. O que a graça faz? Pela sua ferramenta inicial, que é a lei, ela te mata espiritualmente, ela mata o Adão e faz nascer uma nova criatura em Cristo Jesus. Então ela trata com a questão do pecado na raiz, na essência, e não na consequência apenas. Ela trata na causa. Então o que acontece? Qual é a diferença? Por que a graça em Cristo é muito mais superior do que a lei em Moisés? Embora ambas se complementem, e a lei seja necessária como a ferramenta inicial para que a graça realize a obra na vida de alguém, se manifeste na vida de alguém. Mas por que a graça é infinitamente superior? Porque a lei de Moisés, ela trata só as consequências, mas a graça em Cristo trata da causa do pecado. Amém? Deu para entender? Bom, vamos lá. Na esfera teológica, a lei de Deus não traz salvação, ela não tem poder de dar nova vida ao ser humano. Pelo contrário, ela tem poder de matar. A lei traz sim a convicção do pecado, mas não tem poder para salvar. Por esse motivo, Cristo precisou vir à terra, pessoal, e morrer por nossos pecados. Por que Jesus veio morrer pelos nossos pecados? Porque o Malaquias é um cara muito bonito e assim, porque nós somos. Agora tem um pessoal que está com essa conversa fiada, que nós somos irresistíveis a Deus. Um metrosexual teológico.
Né? Não, olha as ideias, né? Nós somos irresistíveis a Deus, né? E aí o que nos atrai a Deus é o nosso pecado, porque Deus não resiste a um pecador. Aí o cara, não, eu vi um cara pregando isso na internet. Aí o cara diz assim, então, que quanto mais você pecar, mais você atrairá a Deus, porque Deus não resiste a um pecador, e aí você é um pecador irresistível. E aí você não precisa arrepender, pelo contrário, você tem que pecar. Você percebe a inversão? A inversão? E isso está sendo pregado na internet, tá? No YouTube. E o pior é o seguinte, é um cara ou ele que tem uma pegada para jovem. Está sendo pregado para jovem. Aí acontece, né? Acontece o que aconteceu aqui em Paranaguá. Um raciocínio desse, que para quem é cabecinha de vento até faz uma lógica, entra dentro de uma igreja, né? A igreja não tem uma cultura teológica, o pastor tem um preparo teológico deficiente, ele não vai conseguir lidar com isso no meio do rebanho. Aí faz o quê? Chama eu. Fui eu lá, né? Fui eu lá. Mesmo a igreja que tem ensino já é difícil. Fui eu lá, só que assim, ó, vou dizer, esse tipo de coisa, depois que entra e se prolifera, entendeu? Ó, a heresia, meu irmão, é que nem o coronavírus, você tem que correr rápido, senão vai entubado. Infelizmente, pelo meu diagnóstico, o casal lá que introduziu isso na igreja dele já se perdeu, infelizmente. Eu acho que os jovens ele ainda vai conseguir salvar, mas o casal, um casal bom, sabe? Um casal novo, mas foi? Entendeu? Então não adianta, meu irmão, não tem mágica. O problema está falando com a Mara antes de vocês chegarem hoje. Nós vivemos uma geração de analfabetismo teológico, não de vocês que estão aqui pagando preço estudando, mas de líderes à frente de igreja, líderes de púlpito. E aí o que acontece? O cara não quer, entendeu? Fazer um curso, o cara não quer comprar um livro, o cara não quer estudar um comentário, o cara não quer preparar um sermão, sacrificar um domingo, aí um passeio para ficar dentro de casa preparando um sermão. E aí fica a igreja aí alimentada à base de salgadinho espiritual. Entendeu? E qual é o problema com isso? Tudo que é loucura entra no meio da igreja. Né? Tem uma notícia no Facebook hoje dizendo que dois pastores se casaram e a justificativa deles é que Deus permitiu. Tá. Você está vendo? Aqui no Brasil? É a tal da isso aí eles falam que é a tal da teologia inclusiva. Inclusive tem uma Bíblia que eles traduziram para eles usarem. Se o dia que você olhar aí, e está para vender, na internet tem Bíblia de estudo inclusiva. Cuidado, é a Bíblia do movimento desses caras aí. Meu irmão, mas desmontam. Então aqui, por isso, então por que Cristo veio à terra, meus queridinhos? Não é porque nós somos muito bonitos e irresistíveis a Deus. Cristo veio à terra para fazer o que a lei não podia fazer por nós. Então você percebe que a lei só foi levando até Cristo. Olha ali Romanos 3:20, o que diz ali o apóstolo Paulo? Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei,
pois pela lei veio pleno conhecimento do pecado. Está aí, ó. Amém? Então, sublinhe esse versículo aí, né? Olha ali, ó, eu botei mais uma frase de Lutero no slide. Se quiserem copiar essa frase, copiem. O pecado não é cancelado pela vida legal, a vida da lei, pois ninguém é capaz de viver de acordo com a lei. A lei revela culpa, enche a consciência de terror e leva os homens ao desespero. Amém? Muito bem. Deixa eles copiarem. Inclusive Lutero, ele tinha lutas pessoais terríveis com isso, né? Ele tinha lutas pessoais terríveis com essa questão da lei, porque ele não se sentia salvo. Depois nós vamos entrar aqui numa parte aqui sobre a salvação, e eu vou ensinar vocês a como ter certeza da salvação. A lei é um remédio que ajuda a dor da ferida. A graça cura a ferida. Isso a lei é uma espécie de band-aid espiritual. Ela vai proteger ali, tapar temporariamente, mas daqui a pouco aquilo já cria bactéria, já cria, né? Tem que trocar. Por isso que os sacrifícios viviam sendo refeitos. Agora a graça não, né? Ela não só cura a ferida, como ela cria uma carne nova. Amém? Copiaram? A lei não justifica, pessoal, mas traz consigo conhecimento do pecado. E o conhecimento do pecado nos remete a Cristo, pois só pode chegar até Cristo aquele que reconhece que é pecador. Olha Provérbios 28:13, vamos ler. Quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e abandona alcançará a misericórdia. 1 João 1, 8 e 9, vamos lá. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Outra frase ali de Lutero, podem copiar se quiserem. A lei diz: faça isso, e isso nunca é feito. A graça diz: crê nisso, e tudo já está feito. Amém? A lei diz: faça isso, e isso nunca é feito. Por quê? Porque você não consegue, né? Por você mesmo. A graça diz: crê nisso, e tudo já está feito. Claro que tudo já está feito no sentido legal, né? Aí você tem que caminhar em cima dessa promessa. Amém? Não existe automático no mundo espiritual, tá? Cristo veio à Terra para nos mostrar que somente através dele teríamos a oportunidade de salvação. Jesus cumpriu a lei e mostrou que ele era o único que podia salvar, principalmente àqueles que achavam que poderiam ser salvos por simplesmente cumprir a lei, sem reconhecer o Messias. É aqui, nesse momento, que entra a graça de Deus. Por quê? Porque se fôssemos salvos pela lei, seria por nosso mérito.
aquele que cumprisse a lei seria salvo, ponto. Mas não é assim que funciona, não é pelo que fazemos, pessoal, mas foi pela graça de Deus que veio a salvação. Aí dentro da teologia vai haver uma ramificação. Que são as linhas teológicas que depois, em teologia sistemática, eu vou ensinar tudo isso. Na verdade é a dogmática que vai falar disso, né? Que é a visão arminiana da salvação, aonde o homem, né, você, tem algo dentro de você, né? Deus deixou preservado algo dentro de você, um desejo pela salvação. Então você, né, o ato de ir em direção à salvação compete ao homem. Arminianos creem nisso. E tem a teologia calvinista que vai falar da depravação total do homem. Então nós calvinistas dizemos o seguinte: o homem é perca total. PT. Deu PT em Gênesis 3, né? E ele não quer. E mesmo que quisesse, não tem nada na sua vontade que queira Deus. Então a teologia calvinista vai entender que Deus não só é o que salva, como é aquele que chama para a salvação e é aquele que introduz através da palavra no coração do homem esse querer ser salvo, porque o homem em si nunca vai querer. Isso é só uma pincelada, tá? Então arminianos dizem que o homem vai a Cristo pelo seu livre-arbítrio. Calvinistas dizem que o homem vai a Cristo pela soberania de Deus. Você vai olhar para a minha cara, eu não vou aprofundar, tá? Só para vocês saberem que existe. Você vai dizer, tá, o que a gente deve acreditar? Aí é lá para o seu pastor. É até uma boa maneira de você ver como anda o nível teológico do seu pastor. Você chega lá e pergunta, pastor, a nossa igreja é de linha arminiana ou calvinista? E deixa a bomba na mão dele. Se ele não souber te responder, eu te garanto que ele vai pesquisar. Né? E o que ele te disser, você segue, tá? Porque ambas as perspectivas têm fundamentação teológica. Tá? Eu sou um teólogo calvinista, não escondo isso de ninguém. A minha igreja, que é a Restauração, é calvinista. Então aqui domingo eu subo no púlpito, como eu fiz, e eu fiquei 2 meses pregando a depravação total do crente. Aqui ninguém, dos crentes daqui da Restauração, ninguém acredita que possa ser salvo por ele querer. Mas isso somos nós. Claro que independente disso, se é o livre-arbítrio ou a soberania, o que importa, né? Ele ia ser salvo em Cristo, amém. Eu só estou dizendo isso, não é para vocês arrumarem confusão por aí, tá? É para vocês entenderem que existem 2 grandes escolas teológicas que veem esse mesmo assunto de pontos de vista diferentes. Talvez até seja a mesma coisa, talvez seja que calvinistas enxergam de cima para baixo da questão da soberania e arminianos de baixo para cima da questão do livre-arbítrio. Podemos estar vendo a mesma coisa em pontos de vista diferentes. Eu costumo dizer assim entre os pastores, quando esse tipo de debate surge, para não arrumar confusão com os colegas, né? Mas enfim. Então, queridos, fato é que a graça de Deus entra quando? Quando você percebe-se incapacitado de cumprir a lei.
Amém? E esse era o grande drama existencial de Lutero, porque durante boa parte da sua vida ele achou-se capaz de cumprir a lei e por ela ser salvo. E aí quando ele percebe isso, que ele é incapaz de ser salvo cumprindo a lei, os mandamentos da igreja e tal, aí ele entra em crise, né? E aí é o discipulador dele, o João Staupitz, né, que apresenta ele a Cristo. Diz: não, né, para um pouco de olhar para o Pai, esse Deus impiedoso e tão rígido, né, e olhe para Deus na pessoa do Filho. E aí que Lutero começa a estudar ali Romanos e tal, e descobre a doutrina da justificação pela fé. E aí ele se converte de verdade, vamos assim dizer, e recebe paz na sua alma. Assista um filme lá do Lutero, esse último que saiu, vocês vão ver muito isso. Então, se fôssemos salvos pela lei, seria nosso mérito, quem cumprisse a lei seria salvo, mas não é assim que funciona. O que fazemos é pela graça, não é pelo que fazemos, mas foi pela graça de Deus que foi a salvação. Aqui, ó, esse desenho aqui, se quiserem copiar ou tirar uma foto, eu sempre falo dos 3 aspectos da lei, né? Então você veja que ali, ó, está Israel, Moisés. Então a lei, ela é civil, cerimonial e moral. A lei civil e a lei cerimonial, tá? Elas encontram pleno em Cristo, né? E elas são coisas mais para Israel. Então, agora a lei moral que está lá em cima, ó, ela continua. Amém? Por exemplo, não cobiçar a mulher do próximo. É lei moral, civil ou cerimonial? Moral. Claro, moral. E isso valia no tempo de Moisés? Sim ou não? Sim. Isso valia no tempo de Jesus? Sim ou não? Sim. Isso vale hoje? Sim. Mas vale. Se pisar fora, está valendo. Agora, lei civil. Se o seu boi chifrar uma mulher grávida e a mulher perder o bebê, o boi tem que ser sacrificado. Isso é lei moral, civil ou cerimonial? Civil. Isso valeu quando? Só para Israel. A igreja não tem sentido isso. Lei cerimonial. O sacerdote vai aspergir a cortina do santuário com sangue. Isso valeu para Israel. Hoje para nós isso não tem significado. Tem significado, mas não cumprimenta. Nem véu nós temos, o véu foi rasgado. Entende? Então quando o irmãozinho chega para você e fala, a lei foi abolida, você diz, não, pera aí, irmão, que lei que você está falando? É a moral, a civil ou a cerimonial? Porque tem 3 aspectos ali. E que lei você está falando? É a lei civil das nações do Brasil, da onde, ou é a lei teológica, a lei mosaica, a lei bíblica? Do que você está falando? Muito bem. Por outro lado, não é porque a lei não salva, que deixamos de cumpri-la. Sublinhe isso. Pois o próprio Cristo nos ensina a cumprir a lei de Deus e dos homens. Que aspectos da lei eu devo cumprir? Os aspectos morais. Olha ali Lucas 20, 21 ao 25. Então lhe perguntaram:
Mestre, sabemos que o Senhor fala e ensina corretamente e não se deixa levar pela aparência das pessoas, mas ensina o caminho de Deus segundo a verdade. É lícito pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a artimanha deles, respondeu: mostrem-me um denário. De quem é a figura e a inscrição? Eles responderam: de César. Então Jesus lhes disse: pois deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que Jesus está ensinando aqui, pessoal? Que a lei deve ser cumprida, tanto a de César como a de Deus, na parte que nos toca. Qual a parte que nos toca na lei de César? A lei civil. Pagar imposto, não matar, não roubar, toda essa coisa daí, né? Qual é a parte que nos toca na lei de Deus? A lei moral. Amém? Muitos que acompanhavam Jesus eram espiões, né? Que estavam ali para questionar a forma de ele agir e também para ver se o apanhavam em alguma palavra, para entregá-la às autoridades. Mas Jesus, com sua sabedoria, deu exemplo de cumprimento da lei, não somente de Deus, mas da lei dos homens também. Amém? A dúvida que surge com tudo isso que estamos falando é aquilo que eu já falei, e aqueles que morreram antes de Jesus vir à Terra tiveram oportunidade de salvação? A resposta é sim, porque muitos deles morreram crendo na salvação vindoura. Então o cara olhava lá o cordeiro amarrado ali para ser sacrificado, mas ele entendia que não era aquele bicho morto que ia salvar ele. Aquilo ali iria cobrir os pecados dele temporariamente, mas aquele bichinho que estava sendo morto ali apontava para um Salvador cujo sacrifício seria definitivo. Enquanto esse Salvador não vem com aquilo que é definitivo, a gente vai praticando aquilo que é provisório. Sim, sim. Mas sabe por que o guia explicou? Por quê? Sim. Mas eles acreditam também que o Messias vai entrar por aquela porta. Só que o Messias para eles não é Jesus, né? E por isso que os árabes fecharam aquela porta. Porque o Messias dos judeus, segundo a tradição, entra por ali. E os judeus acreditam que os primeiros, que quando o Messias entrar, os primeiros que vão ressuscitar vão ser os que vão estar próximos daquela porta. Por isso que eles querem ser sepultados ali. É gigante? Tu vê como é que é a força da tradição, né? Então o que acontece para nós ir tomar um cafezinho aqui? Então, mas todos eles morreram igualmente pela fé. Amém? Foram salvos pela fé, desculpa. Hebreus 11:13, todos estes morreram na fé. Então não é eu que estou alegando, o escritor aos Hebreus que diz isso. Não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando. Não é que quem crer e confessar é salvo? Aí, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Então onde que está a base bíblica, professor? Para isso que o senhor está dizendo? Está aqui, Hebreus 11:13. Já aqueles que vieram depois de Cristo, ou seja, a igreja, nós,
vem o cumprimento do processo de salvação e até hoje são alcançados por esse Evangelho, recebendo pela graça de Deus a oportunidade para a salvação através de Cristo Jesus. Em Romanos 8, 3 e 4, temos: porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no que diz respeito ao pecado. Então olha o que o escritor está dizendo, Paulo está dizendo, a lei não podia fazer algo, o que? Nos salvar. Por quê? Porque ela é fraca na carne, então Deus faz. Portanto, o que Deus faz é o que? É a perfeição da lei, é o aperfeiçoamento da lei. O que é a graça senão a lei perfeita? Então vamos lá. E assim, E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então nesse texto aqui, pessoal, Paulo menciona que a lei não foi capaz de nos dar salvação, mas Deus nos deu salvação enviando o seu Filho para morrer em nosso lugar. Já Gálatas 5, 4 e 5 nós temos: vocês que procuram justificar-se pela lei estão separados de Cristo, vocês caíram da graça de Deus, porque nós pelo Espírito aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. O que Paulo quis dizer aqui? Paulo aqui está falando da lei de Moisés, que muitos cristãos ainda naquele tempo viviam por serem de origem judaica. Lembra da imersão em Gálatas que muitos de vocês fizeram comigo, né? Paulo não quis dizer que a lei foi abolida ou que não deveria ser seguida pelos judeus, ou até mesmo pelos cristãos provenientes do judaísmo. O que Paulo quis dizer é que a lei sem o reconhecimento do sacrifício de Cristo não tem eficácia para salvar. Sublinhe isso. A lei sem o reconhecimento do sacrifício de Cristo não tem eficácia para salvar. Cristo é quem salva. Somente isso, sem a necessidade do cumprimento de costumes judeus. Amém? A salvação não precisa de complementos, ela já é completa pela fé através do sacrifício de Cristo. Na verdade, a igreja primitiva estabeleceu um equilíbrio no assunto em Atos 15, no concílio de Jerusalém. Não se exigiria que os irmãos de origem judaica abandonassem a fé, da mesma forma que não se exigiria que os irmãos de origem gentílica tivessem que abraçar a lei mosaica. Amém? Sublinhe isso aqui, a decisão do concílio de Jerusalém, pessoal. Não se exigiria que os irmãos de origem judaica abandonassem a lei, da mesma forma que não se exigiria que os irmãos de origem gentílica tivessem que abraçar a lei mosaica. Amém? Bom, então nós estamos falando da graça, amém? Da lei e da graça. Para entendermos melhor o que é a graça, a Bíblia diz que fomos justificados gratuitamente. Nada do que pudéssemos fazer poderia nos dar a salvação. É sobre isso que a graça fala, irmãos. Então veja, Eli, nós merecíamos o castigo, mas Deus vem com misericórdia, não merecimento, Osmair, misericórdia. E isso chama graça. Ou seja, a graça é que você não recebe aquilo que merece. Porque o que você merece, o que eu merecia, era o inferno. Mas nós recebemos a salvação e o acesso a Deus. O nome disso é graça.
Tito 3, versos 4 ao 7. Mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, Ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Amém? O que está dizendo aqui, pessoal? O que você vai destacar ou sublinhar nesses versículos? Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Amém? Segundo a sua misericórdia. Ou seja, a salvação é gratuita, pela graça de Deus. Olha Efésios 2, 4 e 5. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Amém? O que muitos não entendem é que para usufruir dessa graça, precisamos nos voltar para Cristo. Amém? O acesso é gratuito, mas nem todos entram porque lhes falta fé. Sublinha essa frase. Então a graça não é de graça, porque alguém pagou um preço. E a graça está disponível a todos. Quem são esses todos? Todos que creem. Então você começa a ver que a coisa não é tão democrática assim como a gente pensa. Eu hoje ouvi um trechinho, eu apenas não consegui ler, prestar atenção porque eu estava lá na orelha, mas eu vi um trechinho lá. Tem um grupo no Facebook, grupo judaico, e daí estava assim uma foto com aquela cúpula da rocha. Daí um dos faz parte do grupo escreveu assim: o sonho de todo judeu é ver essa foto verdadeira, sendo verdadeira, sendo acontecendo. Sim. Por que os judeus não... Porque ali é o lugar onde era o antigo templo e hoje é uma mesquita muçulmana, a mesquita de Omar, né, de Santi, o domo da rocha. A cúpula é de ouro, aquilo lá é ouro, né? E ali é uma briga territorial, porque para reconstruir o templo, eles têm que demolir aquilo ali. Sim, nós só entramos de Santi, sabe melhor. Estava escrito mesmo, vai estar no novo templo, do lado. Do lado daquilo ali é o Muro das Lamentações, que é o último pedaço do antigo templo que ficou em pé. Orou lá de Santi, no muro? Orou por mim lá? Estava com a nossa camiseta, né? Amém, amém. Aleluia. Ainda chego lá. Eu também. Ainda, meu sonho assim, meu sonho é fazer uma caravana com todos os meus alunos e nós ir tudo para lá. Para 15 dias pirando. Vamos lá. Então, pessoal, o acesso é gratuito, mas nem todo mundo entra porque lhes falta fé. Recebemos a graça de Deus através da fé. Romanos 5, 1 e 2, clássico essa passagem, né? Justificados, pois, mediante a fé,
temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ei, você viu ali o que ele está dizendo? Pela qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça. Então o que Paulo está dizendo aqui? Que o acesso à graça é pela fé. Ah, mas eu não creio. Então a graça continua legalmente disponível, mas não se torna uma realidade prática na sua vida. Você tem que aprender a distinguir os aspectos legais dos aspectos práticos. É o erro que esse pessoal da hipergraça comete. Por exemplo, eles dizem assim: o sacrifício de Cristo foi perfeito e cobriu os pecados do passado, presente e futuro. Portanto, não há sentido em eu ter que viver me arrependendo, porque os meus pecados futuros já estão cobertos por Cristo. Percebe a sutileza da heresia? Isso é uma heresia. Aonde está o erro nisso? É que eles estão confundindo o aspecto legal do aspecto prático. Legalmente é verdade. Cristo morreu pelos pecados passados, presentes e futuros. Legalmente, isso é uma realidade legal no mundo espiritual. Mas, para isso se tornar uma verdade prática na minha vida, eu tenho que arrepender. Até mesmo porque, depois nós vamos ver aqui, a salvação é um processo. A Bíblia diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Quando que eu começo a ser salvo? O dia que eu me arrependo e creio nele. E quando que o processo se conclui? Nunca. Por toda a eternidade, a minha salvação estará sendo desenvolvida em temor e tremor. Tá? Agora pega um cara que não tem uma formação mínima teologicamente, que é o que está acontecendo, né? Até faz sentido, então não precisa arrepender. Mas essa palavra arrepender, as pessoas olham para a casa. Essa palavra, esse processo que é arrependimento, quando a gente vive, olha, a gente olha isso muito superficial. Você fala, essa se arrependeu. E as pessoas têm uma ideia muito rasa desse arrependimento. Claro, mas por quê? Minha mãe fala assim: não faço muito pra cara nova, Mas eles dizem isso. o arrependimento é todo dia, né? E esse arrependimento de verdade não é isso. Sim, mas irmãos, por que isso acontece? Porque os líderes de igreja, se você é um líder de igreja, você tem que pegar a tua igreja e pregar teologicamente isso até enfiar na cabeça da igreja. Você vê que eu escrevi até uma apostila. E a Cristina sabe, né, Cristina? Quantos anos eu fiquei pregando isso na nossa igreja? Não aprende porque você não aprendeu porque. Entendeu? Vou te falar, até hoje, volta e meia, eu volto nessas doutrinas com a igreja. Quantos anos você é minha discípula, Cristina? 20 anos. Ela fez 20 anos. Há 20 anos ela anda no meu discipulado. Irmã Sueli, a mais antiga, anda há 25. Tá? Volta e meia. Eu acredito que, Cristina, eu preguei essas coisas uns 10 anos, né? Mas volta e meia eu ainda volto nisso com a igreja, porque às vezes eu desconfio que eles não entenderam bem.
Então, isso, irmãos, é os fundamentos, meu querido. Tem que trabalhar. Então, isso daí, Malaquias, é o quê? É o raio da ideia que enfiaram na cabeça dessa geração moderna agora, que o estudo da teologia esfria, mata e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí a igreja se tornou teologicamente insípida, rasa. Mas é mais ou menos como a política fez com a educação. Né? Um povo mal formado, mal educado, ele vira uma coisa fácil. E é assim que o povo crente também. Porque você vê, de repente, tem muitas igrejas, como a minha denominação é uma, que o foco é arrecadamento. Arrecadação, festa, movimento, festa, grupo disso, grupo daquilo, taxa disso, mensalidade daquilo, a quadrangular, na verdade, ela trabalha com isso. Entretenimento. Taxa, mensalidade. Daí esse processo, esse tipo de ensino, você não tem. Eu falei já para o pastor da minha igreja, não tem escola bíblica, não tem célula, não tem discipulado. E assim, vou dizer uma coisa para vocês. Eu não quero julgar ninguém, mas isso aí vai ser cobrado, meu querido. Isso aí vai ser cobrado. Se você está à frente do rebanho, você tem a responsabilidade de ensinar essas coisas. Não é nem à frente da igreja, na frente da tua célula. Viu? Vou te dar um conselho, pega essa minha apostilinha aí, do discipulado 1, passa para a tua célula. Eu tenho certeza que lá na tua célula tem gente que não entende o processo de salvação. Começaram a fazer célula logo na minha casa, e o foco da célula era o lanche. Merenda. Vamos lá. Lanche é bom, mas depois que a gente come a palavra. Vamos lá. Para que se tenha acesso à plenitude da graça, é preciso ter fé. A fé é um princípio necessário para vivermos a graça de Deus. Sublinha isso. A fé é um princípio necessário para vivermos a graça de Deus. Amém? Falar nisso, só um parêntese aqui, né? Vocês viram como é interessante isso, né? Eu estava falando isso com a pastora, né? Você percebe que Deus nos abençoou nessa pandemia, que a nossa escola não parou, né? Nós não paramos. Nós não paramos. Eu achei muito interessante isso, porque praticamente todas as outras atividades de igreja pararam, né? A escola teológica não parou. Não tem o domingo, mas eu estou dizendo, independente do que mudou, porque esse negócio de decreto toda hora está mudando, mas eu estou dizendo, em nenhum momento nós paramos, né? E eu acredito que Deus tem interesse de fato que a gente não pare, entende? Porque quantas coisas, vocês que estão terminando aqui o fundamental, até os irmãos que entraram agora, quantas coisas vocês estão mudados, vocês já percebem isso? Na maneira de vocês pensarem, na maneira de vocês falarem, na maneira de vocês ouvirem as coisas, na maneira de vocês falarem as coisas para os irmãos, na célula, na igreja, é muito diferente de quando vocês começaram a estudar. Entende? Vocês já têm capacidade de detectar uma heresia quando ela aparece na frente de vocês. Sim, entendeu? Então, isso é graça de Deus, é bênção de Deus. Agora, qual é o maior erro cometido hoje, gente? Colocar lei e graça uma contra a outra. Como se uma substituísse a outra, como se uma regesse o Antigo Testamento e a outra o Novo Testamento.
Isso é coisa de amador. Quem faz isso não sabe nada de teologia. Isso não é verdade. Embora muitos tentem colocar tal conceito na igreja, não podemos nos deixar levar. Então sublinha ali o maior erro cometido nos dias de hoje. Boa questão de prova, hein? Qual o maior erro cometido nos dias de hoje com relação à lei e graça? Paulo disse, Romanos 7,12, vamos ler juntos. Assim, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Então eu coloquei 2 quadrinhos aqui, ó, isso não está na apostila, tá? Mostrando para vocês lado a lado diferenças, mas não são diferenças que afastam, e sim que complementam o Antigo e o Novo Testamento. Então olha lá, Antigo Testamento, necessidade de repetição dos sacrifícios. Novo Testamento, um único sacrifício suficiente. Antigo Testamento, Êxodo, Páscoa da nação. Novo Testamento, Cristo, nosso Cordeiro Pascal. Antigo Testamento, a lei externa, que eram os sacrifícios e todo aquele sistema cerimonial. Novo Testamento, lei interna. Ali está intensa, mas eles erraram. Interna. Fé e amor. Você percebe que não deixou de existir lei. Sim. A lei apenas está interiorizada, né? Antigo Testamento, sinal, circuncisão do judeu. Novo Testamento, qual o sinal? O batismo do crente. Então, que história é essa que o crente não tem que ter sinal? De que é crente? Tem que ter sim. E o sinal não é cabelo comprido, isso e aquilo. Teologicamente, o sinal do crente é o batismo. Não adianta nada ter o cabelo comprido, isso e aquilo, e certo tipo de vestuário, se não for batizado. Antigo Testamento, designação, Israel. Novo Testamento, igreja. Antigo Testamento, leis civis, morais e cerimoniais. Novo Testamento, a lei de Cristo. Antigo Testamento, acesso ao Pai restrito, o véu. Você não chegava no lugar íntimo, no Santo dos Santos, né? Novo Testamento, acesso irrestrito, véu rasgado. Antigo Testamento, sacrifícios por sacerdotes. Novo Testamento, sacrifício pelo sumo sacerdote eterno. Você percebe que o sacrifício não cessou. Ele só se tornou espiritual no tabernáculo celestial. O que Cristo está fazendo no céu? Um monte de coisa. E esse monte de coisa é o quê? Todo o sistema sacrificial do tabernáculo. O tabernáculo existe ainda hoje. Onde ele está? Nas regiões celestiais. Ele é uma construção espiritual. Na verdade, aquilo que Moisés fez aqui é a réplica material. Mas ele existe espiritual nas regiões celestiais. E Cristo está lá como sumo sacerdote, oferecendo o seu próprio sangue, a sua própria carne, eternamente pelos nossos pecados. Quer dizer, então nada deixou de acontecer, está tudo acontecendo, só que nas regiões celestiais, pelo sacerdote perfeito. Então não é mais o sacerdócio levítico, é o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Quem é Melquisedeque? Melquisedeque é uma ordem sacerdotal do período patriarcal, aonde não existia lei e não se sabia a origem dele. Quer dizer, então ele simboliza o que é um sacerdócio eterno. Ele vem e vai, ele permanece. E o sacerdócio de Cristo é enquadrado nessa categoria. Melquisedeque, na verdade, é um símbolo de Cristo na era patriarcal. Exatamente, da mesma forma como Cristo, né? Na verdade nasceu de Maria, né? Mas a paternidade dele é o próprio Deus, ele é o Filho de Deus. Amém? Legal. O que precisamos entender de uma vez por todas em relação à lei e graça
é que elas se complementam dentro do propósito de Deus. Sobre isso, elas se complementam dentro do propósito de Deus. A lei não veio para trazer salvação, mas faz parte do processo. Sublinhe isso. Pois pela lei entendemos que somos pecadores e precisamos da graça de Deus. Então a lei faz parte do processo, meu Deus do céu. Como é que você quer tirar um pedaço do processo? Como é que você quer operar um cara e tirar o pré-operatório do cara? Não, entra aí, vamos te abrir. Não existe isso. Só um louco faz isso. Tal graça divina foi manifesta através de Cristo e hoje a obtemos por meio da fé. Amém? Só levantar isso. Muito bem. Vamos falar ainda um pouco de salvação. Temos ainda 20 minutos, né? Sim, no meu relógio é 5 para as 10. Até 10h15, 20 minutos. Salvação, vamos lá. Quando olhamos para o início da história da humanidade, nos deparamos com o momento da queda do homem, ok? Gênesis 3. Deus criou o homem e o deixou para governar sobre as demais espécies, como vemos em Gênesis 1, 26 ao 30. Até aqui tudo bem, né? Então está ali, né? Deus disse: façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Você percebe que é plural, nossa, né? No hebraico é plural também, viu? Porque é a trindade. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. Você percebe ali, homem e mulher, né? Entendeu o que eu quis dizer? E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-a. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E Deus disse ainda: eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão semente, se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso servirá de alimento para vocês. Você percebe que Gênesis capítulos 1 e 2, o homem era herbívoro. Carne não fazia parte da dieta. E para todos os animais da terra, todas as aves dos céus e todos os animais que rastejam sobre a terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes servirá de alimento. Amém? Agora, no decorrer da história, o que a gente sabe? Que o homem pecou comendo do fruto proibido, sendo então expulso do jardim do Éden. Esse negócio aqui, irmão, do fruto proibido, dá tanto pano para manga. Mas o mais provável é que isso aqui é simbólico. O mais provável. Tá? Então a questão aqui não é se era uma árvore ou não era, se a fruta era uma maçã, uma uva, uma jaca, sei lá. A questão aqui é o seguinte: é que eles recebem de Deus uma ordem e desobedecem. Então, qual é o pecado original que levou à queda da raça humana, né? É a desobediência a uma direção de Deus e a desconfiança de que Deus poderia estar enganando-os, que foi o que a serpente sugeriu. Tá? Então, pelo amor de Deus, não viaja, tá? Não fica aí. Gente que não come maçã porque a maçã... Não fala nada de maçã aqui, meu irmão. Tá? Até por isso que eu acho que é a parte do. Vamos lá. Gênesis 3, 22 ao 24. Então o Senhor Deus disse:
Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Ei, você percebeu que até aqui o homem só conhecia o bem, ele não conhecia o mal. É preciso impedir que estenda a mão, tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Então a expulsão deles do Éden não é um ato da ira, mas sim da misericórdia de Deus. Por quê? Porque de alguma forma, se eles permanecessem naquele ambiente, eles alcançariam um nível eterno de vida naquele estado decaído. Tá? Por isso o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden para cultivar a terra da qual havia sido tomado. Então o que acontecia antes? A terra produzia naturalmente, sem necessidade de plantio por parte deles. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Bom, o homem, pessoal, necessita de salvação desde o Éden, onde pecou contra Deus. Essa introdução se faz necessária, pois antes de entendermos o que Jesus Cristo fez pela humanidade, temos que voltar ao ponto de partida. E foi no Éden que tudo começou, foi no Éden que o homem pecou e foi destituído da presença de Deus, necessitando de salvação. Desde então, Deus sempre criou oportunidades e situações para que o homem retornasse à sua presença. Então, quando eles são expulsos do Éden, e aí depois a Bíblia vai falar do nascimento de Sete, a partir de Sete vem uma geração que começa a adorar a Deus. O que é isso? É Deus criando uma oportunidade para eles retornarem à sua presença. Aí depois vem Noé, vem o dilúvio, vem Babel, vem Abraão, Isaac, Jacó. Tudo isso, eles são figuras do Messias no Antigo Testamento. Não são o Messias, mas prefiguram ele, mostrando que chegaria um momento em que essa oportunidade se tornaria plena, e então seria aplicada completamente à realidade do homem caído. Ok? Pastor, até esse período de 7 aqui, o senhor cala ou não? Até 7? Isso? Não, Não houve um período de uma estação na parte divina? Não. Eu só botei isso lá Não. O silêncio profético é só no período entre testamentos. Tem período que Deus fala mais, que ele fala menos, mas ele sempre está se comunicando com o homem. Por toda a Bíblia encontramos diversas histórias de homens e mulheres usados por Deus para trazer uma oportunidade de retorno à presença de Deus. Amém? Nos dias que antecederam o dilúvio, na próxima matéria nós vamos ver melhor esses capítulos aqui. Podemos ver que a humanidade estava completamente corrompida. Gênesis 6:5. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Então veja que situação, né? Não havia, com exceção de Noé e sua família, ninguém bom. Oi? Não. O Sete Noé é descendente de Sete. Sete é antes. Você vê que até a descendência de Sete havia se corrompido. Ela continua em Noé. E depois a promessa de Sete e sua descendência é transferida a Abraão.
e de Abraão a nação de Israel. Então Deus levanta Noé, homem justo e bom, para construir a arca que salvaria a sua vida e de sua família do que estava por vir. Gênesis 7:1. O Senhor disse a Noé: entre na arca você e toda a sua família, porque reconheço que você tem sido justo diante de mim no meio desta geração. Através da vida de Noé, Deus salvou não somente ele e sua família, mas também os animais. O restante da humanidade foi completamente destruído. Então, a partir de Noé, uma nova história é escrita. Amém? Avançando um pouco mais nos tempos de Moisés, vemos o tabernáculo e todo o processo para que o sacerdote pudesse ter acesso à presença de Deus. Êxodo, nos capítulos 35 a 40, nos descreve todos os processos e utensílios do tabernáculo. Era necessário sacrificar um animal para a eliminação da culpa pelos pecados, e depois era dada continuidade no processo de purificação, até que o sumo sacerdote chegasse ao Santo dos Santos. A questão é que, com o passar dos anos, isso começou a se tornar uma rotina, onde se cometia pecados e os animais eram sacrificados. Apesar disso, o povo não temia mais a Deus. Em todo o tempo, a humanidade por muitas vezes decidiu fazer sua própria vontade, dando as costas para o seu Criador. Então, qual foi o problema com a lei? Foi a banalização dos sacrifícios. Amém? Ezequiel 22, 29 ao 31 declara: o povo da terra pratica extorsão e anda roubando, fazem violência aos pobres e necessitados, e injustamente oprimem os estrangeiros. Procurei entre eles um homem que reconstruísse a muralha e se colocasse na brecha diante de mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei ninguém. Por isso derramarei sobre eles a minha indignação, e com o fogo do meu furor os consumirei. Farei cair sobre a cabeça deles o castigo que os seus atos merecem, diz o Senhor Deus. Bom, esse texto aqui, pessoal, nos leva diretamente a um tempo onde a humanidade estava completamente perdida, que era o retrato da humanidade, mas junto a isso estava sendo profetizado o único que poderia salvar a humanidade. Jesus Cristo viria trazendo salvação em seu propósito. Então, quem é aquele que vai se colocar na brecha em favor da terra? É o Messias. Por que Ezequiel, Deus diz nos tempos de Ezequiel, não encontrei ninguém? Porque o Messias não tinha vindo ainda. Aí você vai dizer, mas a gente usa essa passagem para falar da intercessão, está na brecha pela cidade e tal. Tudo bem, só que o contexto original não é esse. Só que assim, nós podemos fazer uma ligação então. O que nós podemos falar dessa passagem relacionada ao ministério de intercessão da igreja? Nós podemos dizer o seguinte: que o intercessor, quando ele realiza a sua função, ele está realizando uma função messiânica. Assim como o Messias se coloca na brecha em favor da terra, para ela não ser destruída, o intercessor, no espírito do Messias, a igreja, como corpo vivo do Messias, se coloca na brecha para que a terra não seja arrasada. Ou seja, a intercessão é uma tarefa messiânica. Por isso que o ministério mais importante da igreja, além do ensino, é a intercessão. Agora
uns líderes por aí que eu acho que a cabeça do cara deu curto-circuito. Aí o que ele faz? Ele não estimula a intercessão na igreja, ou ele desmonta a intercessão da igreja. Os dois ministérios mais importantes de uma igreja: ensino e intercessão. Essas duas coisas têm que caminhar junto. Sobretudo agora, né? Sobretudo agora. Qual é a minha briga com a minha igreja local aqui? Há 25 anos. Intercessão. Só que assim, eu convoco a intercessão, venho e vem quem quer. Nós estamos orando aqui, viu? Inclusive, até se um dia alguém quiser vir orar, pode vir. Todo dia tem oração aqui de segunda a sexta, 19 horas. Nós já estamos há mais de um mês. E eu não pretendo parar tão cedo. Parei discipulado, parei tudo. Estou fazendo de segunda a sexta oração todo dia, 19 horas. Sábado, agora como vai ser sábado de ceia, eu vou fazer um culto, sábado à noite de Santa Ceia, de Páscoa, né? E quando eu não faço culto sábado, eu faço grupo familiar. Por quê? Porque nós não podemos parar. Faço lá, vocês assistem até minhas lives, às vezes domingo e tal. Eu uso essas ferramentas aí de internet, mas a orientação que eu tive para a minha igreja local nesse período é: não pare. Não pare. Não tinha quem intercedesse. Entende? Então assim, ó, o ministério que mais tem que ser estimulado na igreja local, além do ensino, é a intercessão. Se preocupem se a igreja de vocês, de repente, irmão, a minha igreja não tem ministério de louvor. Tem irmã aqui que ministra e tal, né? A Sheila volta e meia dá uma ajuda, né? Mas aquela banda, assim, nós não temos ainda, né, Sheila? Né? Mas tem intercessão. Amém? Minha intercessora veio semana passada, né, pastora? Veio com dengue aqui orar. Falei para ela: o que a senhora está fazendo aqui com dengue? Olhou bem para minha cara e disse assim: tá louco, é? Bem assim, ela Bem assim, tá louco? ela só 3 dias, cara. Tá louco? Eu sou boa, ficar em casa. Falei: mas a senhora está com dengue, a senhora está com sintoma. Estou com dengue, mas não estou morta. Eu vou orar aqui, esse demônio vai sair. Bem assim. Bem assim. E ela Tá. assim, ela, às vezes a pressão dela parece uma cheia de morrer Isso. de cabeça. Quando ela sai, lá na porta, ela diz: nossa, não estou sentindo nada. Ela fala, ela sai. Isso quando ela não olha para minha cara e diz assim: está incrédulo, é. Aí eu engulo e fico quieto. Entendeu? Então, meu irmão, ó, e não espere pelos outros. Nós estamos vivendo um tempo que nós não podemos ficar esperando comando. Ainda mais vocês que são crente antigo de igreja. A maioria aqui é tudo antigo. Não estou falando para novo convertido aqui. Entendeu? Se você está percebendo a necessidade da intercessão na sua igreja local, não espere ordem de ninguém, não. Pega a tua célula aí, que é quem está perto de você, meu irmão, e bota esse povo para orar. Bota esse povo para orar. Eu te garanto que o teu líder não vai achar ruim. Porque um líder que acha ruim do povo orar, ele deve estar meio maluco. Vai achar ruim. Dentro desses dois ministérios. Só um pouquinho, pastor. Dentro desses dois ministérios, que eu assim também coloco como ministro, né? O pastor aproveita esse primeiro ministério, que seria o ensino. Sim. O pastor aproveita para chamar a atenção,
Olha aqui, ó. Todo ensino, né? Todo ensino ele será exortativo, mas ele tem que ser exortativo no sentido de instruir a igreja. O que acontece, Osmair, é o seguinte: o que acontece é que às vezes determinados líderes ele tem um conteúdo, mas ele não tem a maneira de aplicar isso, ele não tem a didática, tá? Eu consigo pegar a minha igreja aqui num domingo e, no bom sentido, dar uma surra de Bíblia, e o pessoal sai ali na porta, mas não sai ninguém ofendido comigo. Por quê? Porque eu já sei o jeito deles, eu já sei aonde eu tenho que apertar os botões. Então isso vai da sensibilidade. É natural que um líder, um pastor que está há pouco tempo à frente de uma igreja, ele vai fazer um monte de bobagem, é natural. Mas com o tempo ele vai pegando essas técnicas do manuseio do seu rebanho e ele vai aprendendo a mexer com o pessoal. Esses dois ministérios vão aproveitar para bater. Não. E bate muitas das vezes sem base bíblica. Não é. Sem ter texto, né? Não, aí o cara está viajando. Em primeiro lugar, assim, ó. Se eu quero te falar uma coisa, é melhor eu falar na tua cara. A congregação não tem nada a ver com isso. Meu irmão, quando você sobe nesse lugar para ministrar, você tem que ser bíblico. Ponto. Se tem que exortar a congregação, então exorte biblicamente.